Oi, pessoal. Novo vídeo. Topologia geral de novo. Antes que perguntem, sim, eu bebi hoje de novo, mas foi simples. Foi uma cerveja que eu comprei numa padaria local aqui, que ela é uma cerveja clara com café. Não foi a melhor coisa que eu tomei, mas não foi a pior. E aí eu pensei em fazer um vídeo na mesma pegada, que não seja o pior que vocês já viram, mas também não seja o melhor, dando prosseguimento ao que a gente viu no último, ok? E nós havíamos chegado na definição de espaço topológico. Então, nós havíamos chegado nisso aqui, espaço topológico. Nós vimos que uma família tal de subconjuntos de um conjunto X é uma topologia em X, topologia, tá certo? É uma topologia em X se ocorrer o seguinte: se vazio X forem elementos dessa topologia, se sempre que a gente tiver dois elementos dela, então a interseção também está. E nós vimos que se tivermos um subconjunto dessa família, então quando a gente tomar a união de todos esses caras, isso também é. Ok? Um modo que costuma ser usado para expressar isso, os elementos de tal, ou seja, subconjuntos de X que pertencem a tal, são usualmente chamados de abertos. Chamados de abertos de X. Então, subconjuntos abertos. Então, um jeito de dizer renunciar isso é falando que o subconjunto vazio é aberto, o espaço todo é aberto, a interseção de dois abertos é aberta e a reunião arbitrária de abertos é aberta. Okay? Claro que, nesse caso, quando a gente tem um conjunto X com uma topologia, o par X tal é o que a gente chama de espaço topológico. Espaço topológico. Só que topológico. Apenas pessoas de muita classe, garbo e elegância escrevem X tal é espaço topológico. Pessoas comuns que aprenderam essas coisas nas ruas e usam do modo como podem, escrevem dizem simplesmente que X é espaço topológico. Espaço topológico. No caso, deixando a topologia clara pelo contexto. Isso que eu falei sobre o par, de modo algum é dizendo que eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu raramente escrevo assim. Em geral, eu escrevo como a maioria dos seres humanos, não seres humanos, né? Topólogos gerais, eu escrevo X é espaço topológico. Okay? Então, alguém poderia falar, então, agora que você definiu isso, seria bom a gente ver exemplos. A gente implicitamente já viu exemplos, né?
Então, nós já vimos que foi o exemplo que a gente usou para motivar a definição de espaço topológico, que se X é um conjunto qualquer e para todo X que pertence a X, a gente fixa Vx um filtro centrado, um filtro de X centrado no ponto X, então essa família aqui, tal, formada por todos os subconjuntos de X, tais que para todo X que está em A, o A pertence ao Vx correspondente, isso aqui é uma topologia em X. Então, nós vimos esse exemplo, e aí um exemplo dentro desse exemplo aqui é quando a gente tem x igual a R, e a gente faz Vx como sendo o filtro cuja base é Bx, e quem é Bx? Bx é o conjunto de todos os intervalos abertos da forma x menos epsilon, x mais epsilon, com epsilon maior que zero. Então, segundo, isso aqui é uma topologia segundo a qual A contida em R é aberto, ou seja, pertence a tal. Okay? Então, é aberto significa A pertence a tal. C e somente C. Para todo x, para todo x que pertence a A, o A pertence a Vx. E Vx é o filtro gerado por esse Bx. Mas o que significa ser o filtro gerado por esse cara? Bom, lembrem-se que isso é a família de todos os Cs contidos, no caso aqui em R, tais que existe um B pertencente a Bx, tal que B está contido em C. Então, quando a gente destrincha isso aqui tudo, a gente está falando que A contida em R A contida em R é aberto, C somente C para todo X que pertence a A, vai existir um B em Bx contido em A, ou seja, isso aqui a gente pode reescrever assim, existe um epsilon maior que zero, tal que esse intervalo aqui está contido em A. Essa é a topologia usual da reta, um dos exemplos mais importantes de espaço topológico, e a gente viu ele antes, esse exemplo antes da gente definir, então, topologia. E vimos isso sem, novamente, definir aqui um espaço métrico, que é a minha bandeira, a minha birra suprema, certo? Então, nós já vimos exemplos, então não há porquê em vídeos cujo propósito é não ser tão longo, não há porquê de gastar mais tempo com exemplos agora. Tem uma coisa um pouco mais urgente que costuma dar muito problema em leitores iniciantes de topologia em geral, que é a ideia de base e subbase de topologia. Confunde bastante. E não deveria, porque não é uma coisa tão horrível, certo? É só que são muitos índices e isso acaba confundindo, mas a ideia subjacente ela é tão natural quanto a ideia de, sei lá, subespaço vetorial, subespaço gerado. É uma coisa simples nesse ponto. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte. Eu vou colocar aqui como um lema. Então, seja X um conjunto,
e S diferente do conjunto vazio, uma família de topologias em X. Ó, estranho, agora ele está... O mesmo conjunto pode ter mais de uma topologia. Pode. Exemplo. Tá, eu falei que não ia dar exemplos, mas a gente viu a topologia da reta, mas você pega qualquer conjunto X, certo? Isso aqui eu vou chamar de tal zero. Pega o conjunto cujos elementos são o vazio e o próprio X. E depois pega tal 1 como sendo o conjunto de todos os subconjuntos de X. O conjunto das partes. Aqui, isso aqui é uma topologia em X. É a menor topologia possível que um conjunto pode ter. Segundo ela, só o vazio e o espaço todo são abertos. Alguns textos chamam essa topologia de caótica. Aqui, nessa, todos os subconjuntos são abertos. É a maior topologia possível num conjunto X. Essa topologia costuma ser chamada de topologia discreta. E o X, quando tem essa topologia, é chamado de discreto. Eu, particularmente, prefiro chamar essa aqui de discreta e essa aqui de codiscreta. Mas, enfim, vocês xinguem elas do jeito que vocês quiserem. Mas só mencionei isso aqui porque, sim, um mesmo conjunto pode ter mais de uma topologia. Por isso que pessoas sensatas escrevem assim, quando querem se referir a um espaço topológico. Porque um mesmo conjunto base, digamos assim, ele pode ter mais de uma topologia. Então, se você está num ambiente onde pode causar confusão, você não mencionar a topologia, então é melhor você mencionar. Mas, como quase sempre você está pelo menos nos contextos iniciais, você tem um conjunto com uma topologia fixada no contexto, não tem por que você ficar pendurando um índice a mais. Tá? Mas, enfim, voltando para o lema. Se X é um conjunto e S é uma família de topologias em X, uma família não vazia, então, quando a gente define isso aqui, certo? Interseção de S, que algumas pessoas podem preferir escrever assim. Aliás, algumas pessoas prefeririam escrever assim. Ó. Deixa eu fazer uma estrelinha aqui. Prefeririam escrever assim. S é igual a um tal conjunto dos tal I's com I pertencente a I. Preferem indexar a coisa e escreveria I pertencente a I, conjunto dos tal I's. Tá? Dá na mesma. Tá? Isso aqui é só para efeitos psicológicos. Mas vamos xingar isso aqui de tal. Então, se a gente tem uma família não vazia de topologias, uma família S não vazia de topologias, então, quando a gente toma uma interseção de todas elas, isso é uma topologia em X. A demonstração é um exercício muito simples, que é aquele exercício típico para você mostrar que a interseção de subespaço vetorial é subespaço vetorial, interseção de subanéis é subanel, interseção de ideais é ideal, é aquela mesma coisa. Tá? Mas a graça desse exercício é a seguinte, desse singelo e inócuo lema, é que agora, se a gente tem uma família, se A cursivo, ou mais cursivo que os outros, né? Se A é uma família de subconjuntos
de X, a gente tem o direito de considerar uma topologia que leva em conta os caras que estão em A. Em que sentido? A gente pode mostrar que existe uma topologia. A gente pode até denotar ela de um jeito especial, assim talvez. Uma topologia tal de A com a seguinte propriedade, com as seguintes propriedades. Seguintes propriedades. A primeira propriedade é que A é subconjunto dessa topologia. Em outras palavras, todo subconjunto dessa família A é aberto nessa topologia que a gente vai mostrar que existe. E é uma topologia em X. A segunda propriedade é que se, deixa eu usar uma outra letra, se sigma é uma topologia em X, tal que A está contida em sigma, então essa tal de A é subconjunto de sigma. Okay? Bom, a ideia é, obviamente, óbvio no sentido da narrativa, né? Porque se eu falei antes é porque provavelmente eu vou usar. A ideia é usar esse lema. E usa-se como? De maneira bastante natural. A gente considera essa família S aqui a família de todas as topologias em X, certo? Tal que tal é topologia em X e A está contido em tal. Essa topologia, essa família de topologias é diferente de vazio? A mesa saiu de lugar, por isso que ficou um pouco mais torta a minha caligrafia. Essa família é diferente de vazia, da família vazia, pois o conjunto das partes pertence a essa, já que qualquer família de subconjuntos de X está contida aqui. Então, em particular, A está contido no conjunto das partes. Então, como isso aqui é uma topologia, isso aqui está aqui. Então, daí basta que a gente defina esse negócio como sendo a interseção desse S. A gente intercepta todas as topologias que contêm o A e pronto. Essa vai ser a topologia que a gente quer. E nota que essa condição vai seguir automática, porque o A vai estar contido em cada um dos membros e eu estou interceptando todos eles. E se sigma é uma topologia que contém o A, então sigma é um dos membros de S. Então é claro que a interseção de S vai estar contida em um de seus membros. Então, é bem automático daquele lema. Então, a graça disso aqui agora é que se a gente está num contexto onde a gente tem alguma família que por algum motivo a gente gostaria que fosse aberta, a gente consegue considerar a menor topologia que faz isso. Então, esse tal de A é a menor topologia menor no sentido da inclusão, nesse sentido aqui. A menor topologia tal que todos os membros de A são abertos. Todos os membros de A são abertos.
Até aqui tudo bem. O problema começa quando a gente vai mistura isso com duas terminologias, chama de base e subbase de topologia. Mas vocês vão ver que isso é muito tranquilo. Então, primeiro, uma coisa que pode ser interessante é... Aqui a gente deu uma descrição que, em certo sentido, bem vaga, é uma descrição categórica para essa tal de A. A gente não explicitou quem é, a gente mostrou que existe usando propriedades de ordem, em algum sentido. Então, não é categórico no sentido de que a gente não usou explicitamente categorias, mas é talvez categórico de um ponto de vista filosófico. Categórico ou categorial. Depende do quão pedante você é com a língua portuguesa. Mas dá para a gente descrever esse tal de A de jeito explícito. Que dependendo do contexto, ou dependendo de como você é enquanto pessoa, pode ser um pouco melhor. Nas notações do que a gente estava fazendo antes, então, tal A, uma família de subconjuntos de X, X um conjunto. Esse negócio aqui é isso aqui, enquanto conjunto. União dos Gs, tais que G está contido Opa, uma hora saiu. Nisso aqui. E o que é essa desgracinha feia aqui? É só uma anotação para isso aqui. Isso aqui é o fecho de A por interseções finitas. Interseções finitas. Ou seja, isso aqui é explicitamente essa maravilha aqui. Então, isso aqui. Como eu escrevo isso de um jeito pouco traumático para vocês e para mim? Eu sei isso aqui. É o conjunto de todos os... Deixa eu usar outra letra. Todos os Bs contidos em X, tais que existe, vou colocar assim, N pertencente aos naturais. Eu ainda vou denotar os naturais assim. E é A, né? Então, A0, AN pertencente a A, tais que quando a gente faz a interseção dos J's menores ou iguais que N, dos AJ's, isso aqui é exatamente esse B que a gente pegou. Então, agora que eu terminei de escrever, o que esse enunciado está propondo é o seguinte: quando você tem uma família A de subconjuntos de X, a menor topologia que torna todos esses caras abertos tem como elementos o próprio X e qualquer reunião arbitrária de interseções finitas de elementos de A. Depois que você pausar esse vídeo, voltar para me ouvir falando isso de novo e refletir um pouco sobre isso, você vai ver que não haveria outra escolha. Pelo seguinte, por um lado, então,
só a ideia da prova. Não é complicada, mas é que escrever ela direitinho ia ocupar outra lousa e eu tenho preguiça de escrever nessa lousa. Então, notem que se sigma é uma topologia que contém a família A, então é claro que se você pega a 0 e a n pertencente a A, então, quando você toma a interseção desses caras, isso tem que pertencer ao sigma, porque é uma interseção finita de coisas que sigma acredita que são abertas. E uma topologia é fechada por interseções finitas. Então, qualquer cara dessa forma tem que estar lá. Ou seja, se sigma contém A, então essa coisa estranha, que a gente denotou assim, fecho de A por interseções, tem que estar contido em sigma. Tá? Aliás, por efeitos psicológicos, aqui fica melhor se eu escrever assim, né? Então, A contido em sigma implica o fecho de A por interseções infinitas contido em sigma. Só que, novamente, sigma é uma topologia. Então, é claro que uniões arbitrárias de coisas que estão em sigma também vão estar em sigma. Ou seja, se eu pego qualquer subconjunto, então, se a gente pega um subconjunto G do fecho de A por interseções finitas, esse subconjunto G, ele é um subconjunto de sigma. Então, a união dele vai ficar assim. Ele tá sem espaço. Então, a união de G também pertence a sigma. Então, o que a gente mostrou é que qualquer um desses caras precisa estar em sigma. Finalmente, como sigma é topologia, X também tem que estar lá dentro. Então, essas discussões todas mostram para a gente que o tal, que mostram para a gente que essa desgraça aqui, esse conjunto unitário de X unido com essa coisa aqui, vamos chamar isso aqui de chamar esse conjunto de gama maiúsculo. Então, gama tem que estar contido em sigma. Como que a gente conclui, então, que a menor topologia que contém todos os elementos de A é gama? Basta a gente mostrar, a gente já tem essa inclusão, a gente mostra essa inclusão. Se a gente mostra aqui, se a gente mostrar que gama é uma topologia, que contém A, então isso que a gente fez aqui terá mostrado que toda topologia que contém A também contém gama. Então a gente vai ter mostrado que gama é a menor topologia que contém A. Como o menor elemento de um subconjunto numa ordem parcial é único, a única conclusão que a gente vai poder ter é que esse cara que a gente definiu como sendo a menor topologia que contém todos os membros de A, esse cara só vai poder ser o gama. Tá? Então, a estratégia da prova é essa. Ela é mecânica, só que escrever ela direitinho aqui vai ter que checar as coisinhas todas. Isso ia ocupar uma lousa toda. É mais fácil eu falar, tá? Bom, então, em certo sentido, a gente já sabe o que é topologia gerada, digamos assim. A gente sabe que se tem uma família A de subconjuntos, a gente gera a menor topologia que contém aqueles caras como elementos, que tornam os elementos do A abertos.
O que a gente tem agora que caracteriza base ou subbase é o modo como a gente pode descrever isso, tá bom? Então, lembra que a gente tinha, vou reescrever de novo, a gente tinha isso aqui. X igual a união ao conjunto que tem só o X como elemento, o espaço, e a união de todas as reunido com o conjunto, que os elementos são as uniões de subconjuntos cujos elementos são interseções finitas de elementos de A, certo? Reuniões arbitrárias de interseções finitas de A. A gente tinha isso. Então, quando isso aqui acontece, em geral, A não recebe nome. A é só uma família de subconjuntos. Mas pode ocorrer a situação onde a gente tem isso aqui, pode ser que aconteça isso, que eu vou escrever aqui. G contido nisso. Opa, aqui. Ou ainda pode ser que, dependendo da família A, aconteça isso. Que é uma situação, vai ser uma situação ainda melhor para a gente. Cadê? G contido em A. Então, essas duas situações, essa primeira aqui, vou colocar em amarelo, essa e essa, são as que recebem nomes especiais na literatura. Quando isso aqui acontece, quando é essa primeira, se porventura a gente está numa situação onde aconteceu essa igualdade aqui, quando isso acontece, a gente diz que A é subbase dessa topologia. Por sua vez, então, por sua vez, quando esse cenário acontece, a gente diz que, opa, saiu meio torto. O que não está saindo torto aqui, né? Quando esse cenário acontece, a gente diz que A é base da topologia tal de A. E, essencialmente, se a gente olhar com atenção, essas duas coisas dizem para a gente, essas duas definições, elas já dão conta para a gente de distinguir bem o cenário que se encontra em geral. As confusões que ocorrem, quando ocorrem, são tipo aquelas confusões de quando a gente está aprendendo a resolver inequações e sistemas de inequações, que a gente faz a conta certa e esquece de verificar umas condições e fica achando que aquilo é a coisa mais difícil do mundo, mas é só você ver direitinho o que está acontecendo. Então, vamos olhar um pouco mais de perto o que acontece com a subbase, certo? Então, primeira coisa, notem que quando a gente diz que A é subbase, não faz sentido a gente dizer que A é subbase de alguma outra coisa. Tá? O A é subbase ou A é base da menor topologia que contém A como subconjunto. Então, nesse sentido, não há ambiguidade. O que a ambiguidade vai surgir em contextos onde a gente já tem uma topologia dada e a gente quer comparar ela com essas topologias aqui. Mas
Vamos olhar com mais calma para isso aqui e a gente vai ver que é tranquilo. Então, revendo a questão de A ser subbase, então A é subbase de tal A, C somente C, então, pela definição, ocorre aquela igualdade, então, tal A igual a união dessas coisas aqui, certo? Então, como a gente já tem que esse cara, esse tal de a princípio, para um A qualquer, tem que valer essa igualdade, essa outra igualdade aqui que a gente está usando como definição de ser subbase, diz para a gente que A é subbase de tal A, C e somente C, então o A é subbase de tal A, C e somente C, quando você faz a C e somente C, o X já pertence a esse negócio aqui, a união dos Gs, onde G são subconjuntos de interseções finitas do A. Mas vejam que se o X ele é uma união de G dessa forma, então significa que esse G, cada elemento do G é uma interseção finita de elementos do A. Então, em particular, se eu se eu escolho um desses casos dessa interseção, se eu abro essa interseção, digamos assim, eu vou ter a gente consegue expressar o X. Se ele é uma reunião de interseções finitas do A, com ainda mais razão ele vai ser reunião de elementos do A. Então, possivelmente com redundâncias, isso aqui acontecendo. Então, possivelmente com redundâncias, o que a gente tem é que isso aqui diz para a gente que X é igual à união. Já, em outras palavras, a gente consegue expressar o X como sendo uma reunião. Vai ser reunião de todos os elementos do A. Certamente com redundância? Possivelmente. Mas então, se o A é subbase, o que acontece? Só que, se isso aqui acontece, então é claro que o X se escreve como reunião de uma família de interseções finitas do A, porque a gente tem isso aqui, ó. O A está contido. Meio que o que a gente usou aqui, mas a gente tem isso aqui, né? Já que para todo A que pertence a A, o A é igual à interseção dele mesmo, vou colocar assim. É igual a uma interseção. Pronto. É igual a inter A, pronto. Para quem preferir. Tá? Então, o A é subbase de tal A, como esse aqui também vai implicar essa igualdade, certo? Isso aqui vai dizer que o X também está aqui dentro. Então, A é subbase de tal A, C e somente C. Então, C e somente C. O X se escreve como união de elementos de A. Em certo sentido, isso diz para a gente que é muito fácil a gente ter subbases, certo? E aí surgiu um dos problemas. Tá? Então, cuidado. Qual é o alerta que eu faço aqui? Se a gente tem uma família de subconjuntos de X satisfazendo
Se A satisfaz. X igual a união de A. Então, A é subbase para essa topologia. Eu estou sendo bem repetitivo, porque eu prefiro pecar pelo excesso. Isso, eu só reescrevi o que a gente fez, eu só reescrevi aqui o que a gente fez aqui. O problema é que isso não diz, ou melhor, isso diz nada sobre outra topologia. Porque esse é um tipo de situação que a gente tem. Aqui, nesse cenário, o que a gente tem? O que a gente pegou? Uma família de subconjuntos, cozinhou a menor topologia que contém ela e deu um critério para xingar essa família A de alguma coisa. A gente xingou de subbase quando isso acontece. Então, não há topologia pré-existente, a gente cozinha uma a partir do A. O outro cenário que acontece, que às vezes confunde, é esse. Se O é uma topologia em X, vou chamar de O open set, né? Se O é uma topologia em X, a gente pode se perguntar, a gente pode se perguntar, então podemos nos perguntar se essa família A é subbase para O. Só que na nossa definição de subbase, a subbase é só uma coisa que está definida para o próprio tal de A. Então, essa pergunta significa isso, quando a gente pergunta ela. Então, essa pergunta significa isso aqui. Será que O é igual a isso com a subbase? Então, quando a gente pergunta se o A é subbase para uma topologia que já existe, o que a gente quer perguntar é se o A é subbase para tal de A e acontece isso. Okay? Então, nota que para isso acontecer, então a gente precisa, para essa igualdade que aconteceu, o que precisa ser verificado é o seguinte. Primeiro, a gente precisa verificar que A ou melhor, a gente precisaria verificar que A é subbase de tal de A. Ou, em outras palavras, a gente precisaria verificar isso aqui. Depois, a gente precisaria verificar isso, se ocorre de fato essa igualdade. Mas essa igualdade é você dizer que um subconjunto de X é aberto segundo a topologia O, se e somente se é aberto segundo a topologia tal de A. Só que isso é, pela descrição de tal de A, nesse caso, você dizer que todos os elementos são reuniões de interseções finitas de A. Então, isso aqui acontece se somente se a O é igual a esse negócio. Mas vejam que se a gente está nesse cenário agora, onde existe essa topologia previamente dada, e então a gente já sabe que ela é uma topologia. Se nesse cenário a gente verifica isso,
Ou seja, se a gente verifica isso, então, como O é uma topologia, o X pertence a O. Então, o X vai estar aqui dentro, que é isso, e, portanto, a gente vai ter verificado esse aqui de graça. Então, você dizer que o O, que a família A, é uma subbase para uma topologia O, é a mesma coisa. Então, você dizer que A é subbase para a topologia O é você dizer o seguinte: todo O pertencente a O se escreve como isso aqui, união de G para algum subconjunto G aqui dentro. E isso, exatamente. Por quê? Ah, você dizer que se a gente só desse, se a gente só verificasse isso aqui, que todo O se escreve como uma reunião, poderia ser o caso de que esse O está só contido dentro do tal A. Então a gente também precisa ter a garantia de que o tal A está contido no O. E para isso basta que a gente tenha A contido dentro do O, já que o tal de A é a menor topologia que contém o A. Então a sutileza está em você comparar a definição de subbase, que está atrelada a essa topologia tal de A, comparar essa definição com uma topologia que já existe. Tá? E isso às vezes confunde. Talvez, talvez o problema fique mais claro na parte de base. Vamos lá. Então, para base, a gente disse que A é base de tal de A, se somente essa igualdade acontece. Então, vamos fazer a mesma análise que a gente fez aqui para o caso da base. Então, A é base, e se é base, a gente só definiu para isso aqui, é base de tal de A. Se e somente se, ocorre essa igualdade aqui. Então, quando a gente está... Então, essa igualdade aqui, ela está dizendo uma coisa mais forte para a gente. Porque, como esse tal de A, em geral, ele é isso, o que essa igualdade diz para a gente é isso. Secretamente, ela está falando isso para a gente. Agora vejamos o que essa igualdade diz para a gente. Como a gente está falando que o X, que está em tal de A, ele pertence a essa coleção, já que esse conjunto é igual a esse conjunto, então existe G contido em A, tal que X é igual à união de G. Isso está saindo dessa igualdade. Em outras palavras, isso dá para a gente essa condição aqui. Para todo X que pertence a X, existe
um A que pertence a A, tal que X pertence a A. Essa primeira observação segue do fato de que X, que pertence a tal de A, pertencer a essa coleção aqui de descrição mais simples. Agora, vamos observar outra coisa. Nesse cara aqui, que é a descrição geral que a gente viu, se a gente pega, então, se a gente pega A e B pertencente a A, então quando a gente faz a interseção entre eles, isso é uma interseção finita entre elementos de A. Então, em particular, isso aqui pertence ao feixe de A por interseções finitas. Então, quando a gente faz G como sendo o cara que só tem isso aqui, certo? O conjunto que só tem esse cara como elemento, então, união de G. Então, vou até escrever assim. Então, esse A inter B é, na verdade, união desse G. Certo? E a união desse G está aqui. Portanto, deve estar aqui. Mas veja que, então, deixa eu chamar de outro nome. Eu vou colocar um linha aqui, um G, certo? Então, um G'. Então, eu escrevi essa interseção como sendo um G'. Só que como isso aqui está aqui e esses dois conjuntos são iguais, então a gente sabe que esse união de G', que na verdade é A inter B, pertence a essa coleção. Isso aqui diz pra gente que existe um G, então, por conta de estrela, existe um G, tal que isso é igual à união desse G. Agora, o que isso diz pra gente explicitamente? Isso diz pra gente que se X pertence a A inter B, então, como essa interseção é igual a essa união, significa que esse X pertence a essa união. Então, existe um G que pertence a G, tal que X pertence a G. Só que esse G, como está dentro dessa coleção, está contido na união da coleção. E essa coleção é igual, pelo modo como a gente tomou, é igual a essa interseção. Então, o que a gente mostrou com esse argumento é uma condição 2, que é a seguinte: para qualquer A e B pertencentes à família, se você toma X pertencente à interseção, então existe um outro elemento pertencente à família, existe um G em A, esse G está em G, mas G está em A. Então, existe um G em A, tal que o X pertence ao G, e esse G está contido na interseção. Então, a gente mostrou que se A é base para topologia tal de A, que é definida como a menor topologia que contém um A, então, são satisfeitas essas duas condições, essa condição aqui e essa condição aqui. Um exercício interessante é mostrar que se a sua família A, então, um exercício interessante, eu vou marcar aqui em branco. Se A
satisfaz a condição I e a condição 2I, então A é base da topologia tal de A. Então, isso caracteriza quando A é base de tal de A. Até aí, nenhum problema. A treta começa quando? Quando a gente tem uma outra topologia dada. Então, se O é uma topologia em X, a gente costuma se perguntar, às vezes você já tem uma topologia dada em X, essa topologia já existe, você já sabe que ela é uma topologia. A gente quer se perguntar se essa topologia O, ou melhor, se A é base de O. Só que, de novo, a definição que a gente deu para A ser base, ela está atrelada à topologia tal de A. Então, isso aqui significa essa pergunta só pode significar isso aqui. A gente está perguntando se O é igual a topologia, a menor topologia que contém o A, e de modo que o A seja base para essa topologia, ou seja, de modo que ocorra também essa igualdade. União de G, tal que G é uma subcoleção do A. Então, se o O já é uma topologia em X, e a gente quer responder essa pergunta aqui, se isso aqui acontece, então, para isso acontecer, o O sendo essa topologia, então certamente o A vai ter que estar contido em O. Porque tal de A é a menor topologia que contém A. E se vale essa igualdade, então necessariamente o A tem que estar contido em O. O outro critério é essa igualdade. Você dizer que um sujeitinho O pertence a esse O, C e somente C, esse mesmo sujeitinho pertence a essa família. Mas então a gente precisa garantir que se O pertence a O, então existe G contido em A, tal que O um pouco menos cursivo, aqui é um O um pouco menos cursivo, esse O é esse O. Então, se somente se existe um G, então que isso aqui acontece. É assim, isso, você dizer isso aqui tá dando para a gente exatamente a inclusão O contido em tal de A. Só que a outra, e essa inclusão diz para a gente, além disso, que todos os caras que estão em O são dessa forma. E enquanto isso aqui está dizendo para a gente a outra inclusão. Já que tal de A é a menor topologia que contém A e O é uma topologia, então, se a gente tem essa inclusão, a gente tem a outra. E aí, por conta dessa, a gente também já vai ganhar de cara. Então, por conta dessa aqui, a gente vai ter obrigatoriamente que os elementos do tal de A são uniões de subcoleções do A, e não apenas de subcoleções de interseções finitas. Então, só para
eu vou frisar mais uma vez para explicitar qual é a diferença. Quando você tem um subconjunto A e você não tem nenhuma topologia no seu contexto, e você quer saber se essa coleção de subconjuntos é base para alguma topologia, não sei qual, basta a gente verificar que ocorre essa condição 1, ou seja, todo ponto do espaço está em alguém da minha coleção. Okay? E a condição 2, se a gente tem quaisquer dois elementos da família em intercepto, se a gente pegar um pontinho dentro dessa interseção, tem um terceiro elemento da família contido na interseção e contendo esse pontinho. Isso a gente precisa verificar se a gente quiser saber se quando a gente pegar a topologia gerada por A, o A vai ser base desse cara. Por outro lado, quando a gente já tem uma topologia dada, e a gente quer saber se alguma família de subconjuntos que a gente tem é base dessa topologia que já existe ou não, a gente não tem que ficar verificando condição de interseção, de cobertura, de recobrimento, nada disso. A gente não precisa fazer isso. Basta, nesse segundo cenário, a gente só precisa mostrar que todo elemento da família A é aberto na topologia com a qual a gente está começando, na topologia dada, e se todo aberto da topologia dada se escreve como união de elementos dessa família. Então, parecem que são definições diferentes para coisas que têm o mesmo nome, mas é só uma questão de deixar de olhar com um pouco mais de calma para os detalhes. Tá? Eu fui bem mais pedante nisso do que nos outros, eu peço desculpa, mas, de novo, prefiro pecar pelo excesso. Então, já tá bom. Falou, pessoal. Até a próxima.